Aleluia, não há outro igual ao Senhor mesmo. Aleluia. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 134. Salmo de número 134. Enquanto você abre, eu vou orar. Senhor, nós aqui estamos, meu Deus, no momento de abrir a Tua Palavra. E nós sabemos, meu Deus, que quando nós nos jogamos na Sua Palavra, coisas grandiosas acontecem nas nossas vidas, Deus. Tua Palavra é verdadeira, é genuína, é absoluta, Senhor. Ela direciona, meu Deus, como a bússola direciona os navegantes, a Tua Palavra direciona aos crentes. E nós pedimos, meu Pai, que o Senhor fale conosco, através desta ministração mais uma vez. Que nós aprendamos, meu Senhor, algo que não é comum, Senhor, para cada um de nós como cristãos do século 21, dessa era pós-moderna, nós ouvirmos, Deus. E eu peço que o Senhor me use, Pai, em nome do Senhor Jesus, através do Teu Santo Espírito, para o engrandecimento do Teu nome e do Teu reino sobre a terra, em nome de Jesus. Amém. Salmo 134, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: bendizei ao Senhor todos vós, que são servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 134. Chegamos ao fim do Cântico dos Degraus. 15º degrau desta jornada, a qual nós começamos a estudar há um bom tempo, e nós chegamos aqui então no 15º degrau, que representa o quê? Histórica e espiritualmente, há uma representação da nossa caminhada com o Senhor Jesus, desde o dia que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, ou seja, desde o dia em que nós passamos o domínio e o comando das nossas vidas nas mãos do Senhor Jesus. Queridos, isso é uma coisa muito importante para nós entendermos. Uma coisa que foi muito minimizada com o termo aceita Jesus, né? Porque esse termo que não é bíblico, ele minimiza muito o que nós precisamos fazer, porque o aceitar a Jesus, na verdade, é entregar a nossa vida de volta a Ele. Porque tudo que existe, visível e invisível, tem um dono. E esse dono é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E nós, que tínhamos o selo do Espírito no nosso nascimento, nós perdemos este domínio quando nós entregamos a nossa vida ao pecado. No momento em que o homem peca, ele é destituído da glória de Deus. Romanos diz isso. Né? Nós perdemos a presença de Deus, nós perdemos a filiação divina, nós perdemos a condição de filhos de Deus e passamos a ser, como a Bíblia diz, filhos do diabo, filhos da mentira, filhos do pecado. O aceitar Jesus, né, que comumente se fala pelos crentes, é voltar a vida às mãos do Senhor Jesus, aquele que nos fez e aquele que é o nosso dono, ou seja, é nos rendermos a Jesus e passarmos todas as decisões da nossa vida nas mãos de Jesus, para que Ele tome conta das nossas vidas, para que Ele possa direcionar as nossas vidas daqui por diante. Amém, irmãos? Então, no momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus, Ele passa a dominar, Ele passa a ser dono, Ele passa agora a ser consultado em tudo para que nós possamos, então, tomar as decisões das nossas vidas. Amém? E o Cântico dos Degraus, então, ele representa exatamente essa dominação de Jesus nas nossas vidas. Nós vamos crescendo em intimidade, nós vamos crescendo na presença do Senhor. Eu queria pedir um favor, você apaga essa luz aqui para mim? O LED, está dando um reflexo aqui que eu não sei se, acho que era. Obrigado.
E aí então, nós vamos então crescendo em intimidade com o Senhor, amém? É como subir uma escada, e essa escada tem 15 degraus, e agora nós chegamos no último degrau. Só que entenda uma coisa, o cântico dos degraus é subir a escada e não descer. É subir e não descer mais deste patamar mais elevado de vida, um patamar aonde ali encontra-se o Santo dos Santos, tá? O Santo dos Santos representa a presença real de Deus, tá? Aonde quem pode estar ali é única e exclusivamente aqueles que foram remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Queridos, nós como cristãos não podemos viver o patamar do mundo. Jesus disse isso, nós não somos do mundo. Nós vivemos no mundo, mas nós não vivemos as artimanhas e os valores do mundo. Nós não podemos nos contaminar com essa lama do pecado, mas sim, como sal da terra, nós precisamos preservar a terra. E como luz do mundo, nós precisamos iluminar as trevas. Só conseguiremos isto vivendo nesse patamar elevado, de estarmos no 15º degrau, de vivermos no patamar aonde Deus habita. Amém? Aonde Deus habita. Deus habita a santidade. Deus habita onde as coisas são justas. Deus habita na integridade. Deus habita na pureza. Nós chegamos aqui. E aqui com a meditação. Mas eu pretendo que com essa meditação a gente esteja crescendo degrau por degrau, até chegar agora neste patamar de vida, de um relacionamento íntimo, de respeito mútuo, de reconhecimento mútuo e de bênçãos mútuas. É este ponto agora que não é muito costumeiro se falar na igreja, de bênçãos mútuas. Bom, muito bem. O que é mutualidade de um para o outro? Mutualidade é uma forma de convivência, de relacionamento, aonde as duas partes são abençoadas. Olha, veja bem, eu vou falar de uma outra relação de convivência, o parasitismo, por exemplo. O parasitismo é uma relação, entre duas partes, ou mais, mas vamos colocar duas partes, aonde o parasitismo, só o parasita ganha, o hospedeiro perde e por final acaba morrendo. Lembram quando eu disse na semana retrasada do piolho? O piolho é uma relação de parasitismo. Eu até disse, eu vou ser forte no que eu vou falar, né? É onde aquele pastor disse, tem muito crente que é piolho, está no corpo, mas não faz parte do corpo, e está só sugando o corpo, ok? Isso é parasitismo. Nós não podemos ter uma relação com Deus de parasitismo, aonde nós só sugamos Deus, mas não abençoamos Deus. Pastor, que conversa louca é essa de abençoar Deus? Você nunca ouviu isso, né? Você vai ouvir hoje, né? Você vai ouvir hoje. E eu tive que orar demais para conseguir trazer para os irmãos essa palavra. E essa noite busquei Deus, eu buscava Deus, dormia, acordava, buscava e não sei o que, de manhã Deus falou comigo. Aí ele falou assim para mim, filho, as minhas coisas profundas, elas são muito simples, né? A gente precisa descomplicar a mente, né? Ele falou, esse negócio de me abençoar é o seguinte, eu não sou teu pai, amém? Deus é teu pai, amém? Muito bem. Agora pensa nos teus filhos, quantas vezes você fala que os teus filhos são uma bênção? Ah, meus filhos são uma bênção, ou seja, eles estão me abençoando. Os meus filhos, com a vida deles, estão me abençoando como pai. Isso é me abençoar, meu filho. É quando
Você está fazendo aquilo que um filho tem que fazer. Você é uma bênção na minha vida. Você é uma bênção para mim. Ou seja, eu estou dizendo de uma vida de bênçãos mútuas. O grande problema é que nós entendemos o que é respeito com facilidade. Nós entendemos o que é fidelidade com facilidade, mas nós não entendemos o que é bênção. O problema é que a teologia da prosperidade colocou que bênção é dinheiro, que bênção é ganhar, que bênção são coisas materiais, e bênção não é nada disso, porque a palavra do Senhor diz que melhor é dar do que receber. Então, nós precisamos dar a nossa vida a Deus, e quando nós estamos cumprindo com aquilo que o Pai espera de cada um de nós, Ele fica satisfeito, e isso é abençoar a Deus. Ou seja, meu filho é uma bênção. A palavra do Senhor diz assim em Isaías, que Jesus olha o fruto do seu penoso trabalho, e o fruto do seu penoso trabalho é a igreja, é um povo que entregou a sua vida, e diz que ele fica, faz o quê? Quando Jesus olha o fruto do seu penoso trabalho, ele fica satisfeito, traz satisfação, alegra ele. Lá no profeta Isaías diz isso. Ou seja, quando nós nos comportamos como filhos de Deus, nós estamos sendo uma bênção para Deus. É que não cai bem a gente falar assim, nós estamos abençoando Deus. Por quê? Porque o nosso conceito de bênção é que nós estamos tendo que dar algo material para Deus, e não é isso. Deus não precisa de nada, Ele é dono de tudo. Mas uma coisa que o satisfaz, né, e que ele se sente abençoado, é olhar para mim e para você, e enxergar a glória dele em mim e em você. E é o que está o Salmo 134 nos ensinando. Aqui começa dizendo uma palavra que é: bendizei ao Senhor. E todo o Salmo vai girar em torno desta palavra, bendizei ao Senhor, que no hebraico é um verbo que o nome dele é berak. Berak, bendizei, significa falar bem, ajoelhar-se. Falar bem, ajoelhar-se. E aqui o Salmo 134 então vai girar em torno de 3 ações: falar bem, ajoelhar-se e levantar as mãos, que vai falar no versículo número 2, erguei as mãos para o santuário. Vocês viram o pastor Ricardo hoje no louvor falando, erga as suas mãos? Nós vamos entender o que é esse negócio hoje, é? Bom, muito bem, bendizei ao Senhor, berak, berak, falar bem, ajoelhar-se, muito bem. Vamos começar falando de falar bem. Quando nós falamos em falar bem, e aqui está dizendo, bendizei o nome do Senhor. Fale bem do nome do Senhor. Fale bem de Deus. Agora, entenda essa minha meditação através de uma relação de mutualidade, de bênçãos mútuas. Eu abençoo Deus, Deus me abençoa. Nós vamos entender em cima disso. Bendizei ao Senhor, falar bem do Senhor. Bom, muito bem, isso vai nos levar lá em Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 7, o 3º mandamento. Lá no 3º mandamento diz assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque não será tomado por inocente aquele que tomar o nome de Deus em vão. Esse é o 3º mandamento. Está em Êxodo 20, versículo de número 7. Quem tornar o nome de Deus em vão, vão, vazio, inútil, sem valor, profano, comum, vai ter tido como culpado, vai receber maldição. Ou seja, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, ou seja, não banaliza o nome de Deus, não fala mal de Deus, não torna vazio o nome de Deus, porque se tu fizeres isso, você vai ter tido por culpado.
você vai ser tido por culpado, haverá maldição sobre a tua vida. Ok? É o que o terceiro mandamento diz. Agora, olhe pelo lado positivo o mandamento. Se tomar o nome de Deus em vão recebe maldição, se nós não fizermos isso, receberemos o quê? Bênção. Se cumprirmos com a nossa parte, que é não tornar o nome de Deus banal, que é não tornarmos o nome de Deus vulgar, que é não tornarmos o nome de Deus sem poder, se não fizermos isso, seremos abençoados. Amém? É o que o Salmo está dizendo. Bendizei, fale bem do nome do Senhor. E aí, eu quero chamar a atenção para você. Lá em Filipenses, capítulo 2, eu peço que você abra lá, no capítulo 2, a partir do versículo 9, nós vamos entender uma coisa. Porque o nosso relacionamento com o Pai, ele é através de quem? Amém? Eu não ouvi. De Jesus. Amém? Jesus, João, capítulo 14, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Nós nos relacionamos com Deus através de Jesus Cristo. O Espírito Santo um dia nos convenceu que éramos pecadores. Nós devolvemos o domínio da nossa vida a Jesus. E aí, através de Jesus, da cruz de Cristo, nós chegamos ao Pai. Amém? Filipenses 2, 9 a 11 diz assim: por isso, ou seja, por quê? Por isso o quê? Está no versículo 8. Porque Jesus, ele humilhou-se, tomou forma humana e ele foi fiel ao Senhor. Ele não tomou o nome de Deus em vão. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Berak. Berak não é falar bem ou ajoelhar-se, dobrar o joelho. O nome do Senhor Jesus é um nome exaltado, acima de todo nome, não é vazio, não é banal. Ele é poderoso, para que esse nome, todo joelho se dobre, seja no céu, seja na terra, seja debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para quê? Para a glória do Deus que é Pai. Berak. Ai, irmãos, agora começou a mudar um negócio na nossa vida como crente. 15º degrau, vivendo num patamar de uma relação com Deus íntima, verdadeira, próxima, de mutualidade. Nós não podemos nunca tornar o nome de Deus vazio. Nós nunca podemos tornar o nome de Jesus vazio. E quem leva o nome de Jesus adiante? É o governo? Não. São os partidos políticos? Não. É um esfaqueador de um presidenciável? Não. E ele falou em nome de Deus. Mas quem é que leva o nome de Jesus à frente? Eu e você. A igreja. Nós só podemos viver o Berak de Deus, nós só podemos glorificar a Deus e uma relação de abençoar Deus, quando as pessoas olham em mim e olham em você e veem Deus. Você vê Deus naquele homem que esfaqueou o Bolsonaro? Não importa se você não gosta do Bolsonaro. Ali podia ser o Bolsonaro, podia ser a Dilma, podia ser o Lula, o Michel Temer ou o seu pai, ou a sua mãe. Ninguém tem o direito de afrontar ou arremeter contra a vida de ninguém, muito menos em nome de Deus. Nós precisamos ser o contrário, queridos. Nós precisamos fazer o contrário. Nós precisamos estar nos relacionando com as pessoas não para trazer morte, trazer vida, independentemente se seja o Bolsonaro, o Lula, a Dilma, o Michel Temer ou seu pai e sua mãe. Amém?
porque nós somos cristãos, e independentemente da raça, da cor dos olhos, da cor da pele, da conta bancária, do sexo, da idade, nós precisamos refletir a glória de Deus, amém? E aí que está o nome do Senhor. Lá em Atos diz que em Antioquia, os que creram em Jesus foram pela primeira vez chamados de cristãos. Por quê? Porque lá em Antioquia, da Síria, se viam os crentes e eles eram parecidos com o Messias. Eles refletiam a glória de Jesus. Vocês parecem aquele de Nazaré, que foi crucificado, aquele que é o Cristo. Então vocês são cristãos. E aí isso abençoa Deus. Isso alegra Deus. Amém? Então, bendizei ao Senhor. A primeira coisa que nós falamos é: fale bem de Jesus. Com a boca, sim, mas também com a vida. Que a nossa vida fale bem de Jesus, que os nossos atos, eles exprimam Jesus para as pessoas. Eu assisti um vídeo essa manhã, aquele show de talentos que tem na Inglaterra, que tem os jurados, como é que chama? The Got Talent, né? Tem The American Got Talent, então é nos Estados Unidos que tem. Mas o rapaz é inglês, bom, não importa. Esse show de talentos, né? Apareceu ali uma dança que representava a criação, o pecado e a vida no pecado. E no fim, naquele turbilhão, aparece o Espírito Santo abrindo os braços com a moça aqui. O povo rompeu em alegria, os jurados pularam, foi aquela coisa louca. Por quê? Porque não existe história mais maravilhosa do que a história da redenção humana. Aleluia! O Titanic é muito bonito, mas não se compara com a glória da redenção, com a história da redenção. Amém, irmãos? E é isso que nós precisamos exalar. Nós precisamos exalar esta glória, a glória da redenção, falando bem de Jesus através das nossas vidas. Todo crente, ele é diminuído. O crente é idiota, o crente é burro, o crente é não sei o quê. Por quê? Porque eles querem diminuir o nome do Senhor Jesus. Mas nós precisamos ser como João Batista, que eu seja diminuído, mas que ele cresça, através da minha vida e da sua. Porque isso é uma relação de mutualidade com Deus. É o que Deus espera de mim e de você. Deus não espera que nós ganhemos dinheiro e fiquemos ricos. Quem espera isso somos nós, ou a sociedade. Deus espera que nós sejamos santos. Deus espera que nós façamos a nossa parte. Nós precisamos bendizer o nome do Senhor enquanto vivemos. Enquanto ficamos ricos, se é o caso, bendiga o nome do Senhor. Enquanto ficamos pobres, bendigamos o nome do Senhor. Amém? A irmã Elise disse aqui, né? Glória a Deus. Vim bendizer o nome do Senhor. Nunca perdeu a fé. A menina nasceu sem o céu da boca, né? O céu da boca aberto, o palato todo aberto. Glória a Deus, né? E Deus coroou a fé dela. Por quê? Porque a relação é de mutualidade. Muito bem, Berak. Então nós precisamos entender isso. Esse nosso relacionamento que temos com Deus é um relacionamento de bênçãos recíprocas. Eu como filho, você como filho, vou fazer tudo aquilo que o meu pai espera que eu faça, para que o meu pai me olhe e ele tenha o mesmo sentimento que ele teve quando olhava Noé, ou quando ele olhava Jó, né? Vistes o meu filho Jó? Não há homem igual na terra como ele. Ou seja, ele é uma bênção. Ele é uma bênção para mim, a vida dele me abençoa. A existência de Jó, Deus falando na cara do diabo, me abençoa. Noé,
Noé, a existência de Noé, foi por causa de Noé que Deus não destruiu a humanidade. Deus estava pronto para destruir tudo, porque não tinha mais ninguém que prestasse nessa terra. Mas ele olhou e viu que tinha um homem chamado Noé, e ele disse: esse homem me abençoa, eu vou fazer tudo de novo através dele. Noé representa Jesus. Deus está fazendo tudo de novo através de Jesus. E você, meu querido, você, minha querida, que entregou a sua vida a Jesus, Deus está fazendo tudo novo através de você. Deus quer fazer uma terra nova através de você. E quando você e eu estou incluído nisso também, porque Ele quer fazer uma terra nova através de mim também. Quando nós juntos fazemos o que Deus espera que façamos, isso é uma bênção para Deus. Isso é uma bênção para Deus. Os céus são abençoados. Não diz a palavra do Senhor que quando um pecador se arrepende, o que acontece no céu? Festa, porque o céu é abençoado. A nossa vida tem que ser uma vida de bênção para Deus. E isso está na Bíblia. Abre a sua Bíblia em Gênesis 14. Quero ler junto com você essa passagem de Gênesis 14, e presta bem a atenção nesta passagem, mas mais uma vez eu falo para você, entenda esta passagem através de uma relação de mutualidade. Eu sou uma bênção para Deus e Deus me abençoa. Vamos lá. Gênesis 14, eu vou começar no versículo 17 e vou terminar no 15:1. Após voltar Abraão de ferir Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Muito bem, olha só, realiza na sua mente agora, num vale. O que é um vale? Um lugar baixo. O que representa um vale nas nossas vidas? Porque a gente fala assim às vezes: eu estou vivendo nos montes, eu vou orar no monte. É que você está na bênção, né? Você está vivendo bem. Estou passando por um vale. Momentos ruins da sua vida. Abraão sai depois de uma guerra e ele vai para um vale, que é o vale do rei. É o vale do rei. Rei está com R maiúsculo aqui. Então é o vale de Deus, é o vale de Jesus. Amigo, eu quero falar uma coisa para você: Deus não está só nos montes, Deus também está nos vales. Deus está nos... Ninguém fala, vou orar no vale, mas Deus está lá também. Não é? Abraão precisava de Deus e ele vai se encontrar com Deus num vale, mas sai um rei para tentar atrapalhar esse negócio. O rei da onde? De Sodoma. O que tinha em Sodoma? Pecado, homossexualismo, perversão. O rei de Sodoma, então, quem é? O capeta, o capiroto. Está com medo? Vocês estão com os olhos assim, com cara de ué? Bom, muito bem. O capeta, o capiroto, o xexelento, ele sai, aquele que fede enxofre, para atrapalhar os planos de Abraão de encontrar Deus. Só que Deus é maior, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia. E aí Abraão se encontra com Melquisedeque, que é o rei de Salém, que representa Jesus. Ele trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E este rei de Salém abençoou a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo. Jesus vem para abençoar Abraão e abençoar Deus. Como que ele está abençoando Deus aqui? Melquisedeque, com a ceia, trazendo pão e vinho. É Jesus,
ele está abençoando Deus, porque ele foi mandado para morrer na cruz por mim e por você, e ele fez o que Deus mandou, e isso é uma bênção para Deus, aleluia. Por isso que ele recebeu um nome acima de todo nome, para que esse nome todo joelho se dobre, Iberak. Ele abençoa Deus com a sua vida. Aí vem, é uma relação de mutualidade. E aí continua, dizendo aqui: e então de tudo lhe deu Abraão o dízimo. E aí ele faz também o que se espera dele. Ele entrega para Melquisedeque 10%, dízimo de tudo que ele possuía. Para quê? Para que essa bênção seja espalhada sobre a terra. E não era pouco que Abraão tinha. Nós sabemos aqui que Abraão e Ló se separaram porque a terra não conseguia suportar os bens de Abraão e Ló juntos. Era muita coisa. Abraão, com toda fidelidade, pega 10% de tudo que ele tinha e põe nas mãos de Jesus. Eu quero falar uma coisa para você. Por causa desse dízimo de Abraão, nós estamos aqui hoje. Por causa desta fidelidade de Abraão, a palavra de Deus começa a ser espalhada sobre a terra. E Deus espera de mim e de você que isso continue sendo feito, para que o nome dele seja engrandecido sobre a terra. Agora, não se esqueça que nós estamos falando de uma relação de mutualidade. Eu sou uma bênção nas mãos de Deus, eu abençoo a Deus, eu abençoo o reino, eu abençoo as instituições do reino de Deus e ele me abençoa. Vamos continuar a conversa. Só que tem um cara que quer atrapalhar todas as coisas. Abraão então deu o dízimo. Aí entra de novo o rei de Sodoma. Entenda uma coisa, hein? Lá em cima, rei de Salém está com letra maiúscula. Aqui o rei de Sodoma está com letra minúscula. Tá? O rei de Sodoma então vai conversar com Abraão. Ah, você deu tudo? Você deu tudo? 10% para Melquisedeque? Dá-me então as pessoas, eu quero a alma delas, os bens podem ficar com você. É exatamente isso que está acontecendo na igreja hoje. As pessoas dão mais valor às coisas materiais, aos bens materiais, do que às almas das pessoas. Me dá as almas das pessoas e você pode ficar com o dinheiro. A palavra de Deus diz o seguinte: o que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a sua alma. A minha alma, a sua alma vale mais do que o mundo inteiro, amém? Só que os valores estão invertidos, porque o diabo inverteu os valores nas nossas vidas. Hoje a igreja quer bênção material, é por isso que não entende mais o conceito de abençoar Deus, porque bênção é coisa material, bênção são pessoas. Bênçãos são almas para Deus. Nós estamos abençoando a Deus quando estamos dando pessoas para Deus, quando com a nossa vida nós estamos levando pessoas para Deus, quando a nossa vida ela cheira o bom perfume de Cristo, quando a nossa vida exala a glória de Deus na terra. Ai, ai, ai. Isso abençoa Deus, isso alegra o céu, isso abençoa as instituições. Mas olha, nessa nossa relação tem o capeta querendo acabar com tudo. Ele quer acabar como? Dando, mexendo com a nossa cobiça, mexendo com o nosso ego. Nós precisamos, irmãos, inverter esse negócio das nossas vidas. Pessoas são mais valiosas do que bens. Pessoas são mais valiosas do que bois. Pessoas são mais valiosas do que ouro, e prata, e bronze, e diamantes, e esmeraldas. Ele tentou Abraão. E o que Abraão fez? Porque veja bem, ele não trouxe pouca coisa para Abraão, não. Ele falou: dá as pessoas para mim, pode ficar com todos os bens que você encontrar. Aí ele responde assim para o rei de Sodoma. Mas Abraão lhe respondeu:
levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Salmo 134, voltamos. Porque no Salmo 134 ele diz assim: erguei as mãos ao Senhor. O que significa erguer as mãos ao Senhor? Uma coisa é rendição. Se o assaltante vem e fala para você o quê? Levanta suas mãos. Por quê? Por quê? Porque com a sua mão levantada você é inútil. Você não pode reagir. Quando nós levantamos as mãos para Deus, nós estamos selando a paz com Ele. Nós estamos dizendo a Deus assim: Senhor, Senhor, eu sou teu. Tudo que fizeres, eu aceitarei. Só que tem uma coisa também: levantar as mãos, nunca se levanta as mãos assim, não é? Você não mostra o dorso das mãos, você mostra a palma das mãos. Davi um dia disse ao Senhor assim: eu vou construir o templo para o Senhor deu o projeto, o Senhor deu o dinheiro. Aí ele falou assim: não vai não, Davi, a palma das tuas mãos está muito cheia de sangue, tem sangue inocente nas tuas mãos. Quando nós levantamos as nossas mãos a Deus também, Deus vê as nossas obras, Deus vê o nosso caráter, Deus vê se o que nós estamos fazendo realmente é o sangue de Cristo ou o sangue de homens nas nossas mãos. Abraão diz assim: eu não tenho medo de levantar as minhas mãos aos céus, porque eu sou puro diante do Senhor. E aí, ele está bendizendo a Deus, hein? Ele está beraque, ele está falando bem de Deus, ele está se rendendo ao Senhor, né? Aí continua a conversa. Então Abraão responde: eu levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, diabo, nem um fio, nem uma correia da sandália, para que não digas que você me enriqueceu. Eu não quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão, mas eu, diabo, não quero nada do mundo. Jesus disse isso, João 17, Pai, eles não são do mundo, Pai, como nós também não somos. Mais uma vez eu lhe digo, Pai, eles não são do mundo. Queridos, nós estamos querendo muita coisa do mundo. Nós estamos usando muito Jesus para conseguir as coisas do mundo, hein? Nós queremos as coisas do mundo e Deus não quer dar as coisas do mundo. O rei de Sodoma tem todos os dias apresentado os manjares dele na minha e na tua vida. Ele está trabalhando nas nossas fraquezas de uma forma a nos derrubar. Mas o Espírito Santo também quer trabalhar nas nossas fraquezas de uma forma para nos levantar, porque o apóstolo Paulo disse isso. Ele disse: aonde eu sou fraco é que eu me torno forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Mas o poder do diabo também, hein? Então, as minhas e as suas fraquezas precisam estar nas mãos de Deus, do rei de Salém, e não nas mãos do rei de Sodoma. Está vendo como as coisas estão invertidas? Nós precisamos abençoar Deus, nós precisamos bendizer o nome do Senhor, nós precisamos entender que bênção não é ganhar dinheiro, que bênção é que bênção são pessoas. Eu preciso ser um filho de Deus para ser uma bênção. Quando alguém fala assim para mim: pastor, o senhor é uma bênção na minha vida, eu falo: glória a Deus, porque se não fosse por causa dele, eu não seria uma bênção, porque se eu não estivesse na mão dele, eu estaria na mão do outro, e aí eu não ia ser bênção. Então a glória é dele, a glória é dele. Mas para isso eu tenho que viver no 15º degrau, eu tenho que viver essa relação de mutualidade. Mas a conversa não acabou ainda, de Abraão com Deus. Aí entra o capítulo 15, e aí então, depois destes acontecimentos, Deus fala com Abraão.
Meu querido, você quer que Deus fale contigo? Quer? Vença as tentações então. Faça como Abraão. Não aceite as coisas que o mundo está querendo te dar. Rejeite o pecado. Rejeite as tentações, porque Deus vai falar contigo, mas depois que você fizer o que você tem que fazer, tomar a sua posição. Aí veio a palavra do Senhor, depois destes acontecimentos, a Abraão numa visão, e Deus disse assim: Abraão, não tenhas medo, porque eu sou o teu escudo, e a tua recompensa será sobremodo grande demais. Aleluia! A relação é de mutualidade. Eu faço a minha parte e Ele é o meu escudo. E o meu galardão é sobremaneira grande demais. Aleluia! Sabe por que tem pessoas que são abençoadas, crentes abençoados e crentes que não são abençoados? Na verdade, todo crente é abençoado. É sim, depende da bênção que você acha que você quer. Tem uns crentes que acham que bênção é dinheiro. E se eles recebem dinheiro, eles acham que são abençoados. Mas a verdadeira bênção é receber os galardões de Deus, as recompensas de Deus, que é ser pessoa de valor. Porque que vale ao homem ter tanto dinheiro como esses políticos têm dinheiro por aí? Vamos pegar um deles aí que se achou dentro de um apartamento, milhões. É um homem honrado? Tem dinheiro, é abençoado? O que vale a esses camaradas que estão todos aí, com o dinheiro no bolso, mas todos deles agora a casa está caindo? Por quê? Porque não valem nada. Não valem nada. Mas mesmo que não tenhamos nada, como Abacuque disse, mesmo que a figueira minta, mesmo que o produto das oliveiras não venham, eu glorificarei o nome do Senhor. Foi o mesmo Abacuque que disse o seguinte: aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos dias. Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos dias. Vamos concluir? E aí, turma? E aí que não nos resta saída. Nós precisamos fazer tudo o que a Bíblia manda. Não entendo, faça. Não entende? Faz. Pode fazer, porque muitas coisas nós não entendemos porque devemos fazer no mundo e fazemos. Não é verdade? Nós não entendemos. Nós não entendemos por que nós votamos nessa nação. Nós não entendemos, mas nós vamos lá e a gente vota. Porque se não votar, ainda tem multa. Mas muita coisa, muito mais fácil que Deus pede, nós não fazemos. Eu não entendo o que é esse negócio de batismo. Eu não entendo o que é esse negócio de dízimo. Eu não entendo, então eu não faço. Eu quero falar uma coisa para você: você está em pecado. Está em pecado. Sabe por quê? Porque lá no mundo não entende e faz. É ou não é? Aqui não. Amigo, irmão, não entende, está na Bíblia, faz. É bênção para você. Um dia Deus vai falar com você depois destes acontecimentos, como Ele falou para mim hoje, nessa manhã antes de eu tomar o café, em jejum, busquei a noite inteira a face de Deus. Eu dormia, eu acordava, ia no banheiro, fazendo xixi, estava orando, eu estava buscando a Deus. Aí de manhã Deus fala assim: as minhas coisas profundas são muito simples, meu filho, eu sou teu pai. Eu entendi. Eu falei: obrigado, Deus, agora eu posso pregar. Mas você tem que fazer a tua parte. Nós temos que fazer a nossa parte, irmãos. Nós precisamos ser obedientes. Sabe, esse pecado que você continua realizando na tua vida está destruindo tua vida, está destruindo a vida da sua família. Você só não para por quê? Pare. Faça tudo que Deus te pede. Abençoe o nome de Deus com a tua vida, em nome do Senhor Jesus, e o seu galardão será sobremaneira excelente. A irmã contou aqui hoje,
Não é uma recompensa maravilhosa ter confiado em Deus, ter se mantido fiel, irmã Elise? Não foi? Deus coroou tua fé e o teu galardão foi sobremaneira excelente. Os teus temores acabaram, não acabaram? Mas não só isso, a vida da Natália mudou. A vida da Natália mudou. Ela está com quantos anos mesmo? Ela está com 2 aninhos. Hoje ela tem céu da boca. Não corre mais risco de vida de morrer por engasgo, de ter uma pneumonia por objeto estranho no pulmão. Consegue falar, consegue cantar. Eu quero terminar aqui com uma história verdadeira, um testemunho. Eu era pastor no Parque Taquaral. Chegou uma família, 4 crianças pequenininhas, piquititico, toquinho, e a mais velhinha tinha mais ou menos, quando chegou na igreja, uns 6 anos de idade. Ela não tinha o palato também, palato todo aberto, não tinha fenda na boca, mas o palato todo aberto. Essa menina de 6 anos, a família nunca ligou, porque era uma família desregrada, mãe e pai alcoólatras, usuários de drogas, né? Uma vida devassa. E eles vinham para a igreja, e só vinham para a igreja, sabe por quê? Porque nós começamos a dar uma cesta básica para aquela família. E sabe o que eles faziam com a cesta básica? Eles pegavam a cesta básica aqui e trocavam no bar da frente por pinga. Eu sabia disso. A igreja caía de pau em cima de mim. Pastor, está patrocinando o vício deles. Eu falei assim, mas nós temos 4 crianças aqui dentro para trabalhar com elas. Se eles não querem, as crianças, querendo ou não, estão aqui dentro. E nós começamos a trabalhar com aquelas crianças. Ah não, tinha o mais velho, eram 4 mais velhos. Esse menino hoje serve a Deus na Igreja Batista. É líder de célula numa Igreja Batista. Foi para a Batista, aleluia. Não foi para o Candomblé? Foi para a Presbiteriana, aleluia. Não foi, glória a Deus. Eu não estou aqui para encher a igreja, eu estou aqui para encher o céu. Eu e você. Eu e você. Porque Ele é o dono, tanto da igreja quanto dos corações. Ele direciona para onde Ele quiser. A menina, muito bem, a menina crescendo, e ela falava assim para mim, pastor, não tinha o céu da boca, pastor, meu maior sonho é cantar, quero cantar. Eu falava, só para milagre. Tudo bem. Eu falei assim, eu vou fazer de tudo por essa menina, eu e a minha mulher. Cheguei na mãe e falei assim, olha, eu quero mudar a vida dessa menina, só que a senhora precisa dar autorização dessa menina para mim e para minha esposa. A senhora vai ter que dar a guarda legal dessa menina para mim e para minha esposa por um período para eu cuidar dela. Pode tomar ela para o senhor. Fomos no fórum, eu, minha esposa, a menina, a mãe, passou o documento. A menina falou assim, pastor, não, eu não quero, eu quero continuar sendo filha da minha mãe. Não, querida, você continua sendo filha da minha mãe, só por este período, para que eu possa te levar para uma outra cidade para você operar. O que é o amor? Não, ela continua sendo a tua mamãe. Ah, tá bom. Peguei essa menina, levei para a casa do meu pai, eu e minha esposa. Tivemos que fazer um tratamento nessa menina, porque a Elise sabe muito bem como é o negócio lá. Eles veem se tem piolho, eles veem se tem verme, eles veem se tem oxiúros, eles veem tudo, se tem sarna, se tem tudo. Eu peguei essa menina, eu e minha esposa. A igreja investiu nessa menina, nós levamos no melhor pediatra de Campinas. Esse pediatra cuidou do fio de cabelo, a planta dos pés dessa menina, tudo. Nós levamos essa menina corada, bonita para Bauru, internamos. Na hora que eu cheguei lá, assim, o médico olhou para mim e falou assim, vocês não são pais dessa menina? Não mesmo. Por que o senhor está dizendo isso? Não, porque não é possível um casal como vocês, ó a glória de Deus, casal como vocês deixar essa menina chegar numa situação dessa, com essa idade. Não, doutor, a história é essa. Ah, bom, muito bem. Opera a menina, operamos a menina, fechou a fenda inteira,
Trouxemos a menina para Campinas, de volta. Cessou a nossa guarda legal. Nós trouxemos essa menina, nós compramos para essa menina desde coadorzinho de comida, tudo, e devolvemos para a mãe. Falou, agora a senhora tem que fazer isso. Amigo, 2 dias depois, isso eu fiz numa sexta-feira, no domingo de manhã, a Aninha chega na igreja. Deixa eu ver o céu da boca. No que ela abriu o céu da boca, assim, era só pus. Só pus. A fenda abriu. E pior de tudo, do lado do palato, abriu também, dava para ver a raiz dos dentes dessa menina. Me deu um desespero. Me deu um desespero. Eu caí de joelho no chão. Eu orava 24 horas sem cessar, porque isso era domingo. Segunda-feira eu já estava comprando uma passagem de avião para voltar com essa menina para Bauru. Liguei mas Deus falou, não, vai para o médico. Eu fui para o consultório médico. Cheguei lá, o médico, ai meu Deus do céu, o médico fez isso. Eu falei, tixe, o troço é feio. O médico ligou para lá e conversou, o negócio está assim, assim, assado. O hospital falou, nem me traga, não tem o que fazer. Confia em Deus? Então se apegue, porque não tem o que fazer. Deu um antibiótico para a menina e falou, dá para ela, vamos ver o que vai dar. Muito bem, compramos os antibióticos caríssimos de amplo espectro, demos para a menina, e oração, minha querida, oração. Eu não dormia, eram 7 dias, eu não dormi, eu ajoelhava assim, eu orava, caía com a cabeça assim, ó. Acordava de novo, e ora. Jesus Cristo de Nazaré. Passava na casa, está tomando remédio, Aninha, está tomando, e não sei o que mais, e tal, e não sei o que. Muito bem, domingo de manhã, no outro domingo, eu com as olheiras, chega a Aninha na igreja, de novo. Ai, eu não queria ver o céu da boca dessa menina, eu não queria. Aninha, abre a boca. Tinha um céu da boca novo. Aleluia! Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Tinha um céu da boca novo. Mas eu só tenho mais uma coisa para te contar. Nesse meio tempo, eu levei na Sobrapar. Porque levei lá no médico, mas também levei na Sobrapar. O médico falou assim, segunda-feira, voltei com a menina na Sobrapar. Procurei o mesmo médico. Cheguei e falei assim, doutor, sabe aquela menina que o senhor fez assim, ó? Olha o céuzinho da boca dela. Abre aí, Aninha. Esse é o Deus que eu sirvo. Aleluia. Esse é o Deus que eu sirvo. Glórias a Deus. Sabe, Elise, o teu testemunho, ele engrandece muito mais do que você pensava. Sabe, queridos, a tua e a minha vida engrandecem a Deus muito mais do que nós pensamos. Nós só precisamos fazer o quê? Bendizer o nome do Senhor. Falar bem dele e viver uma vida aos pés do Senhor. Faça tudo o que Deus te pedir. Faça tudo e tão somente o que Deus te pedir, porque você vai ser abençoado. Como começou o Cântico dos Degraus? Salmo 120. Em angústia busquei ao Senhor. Como terminou o Salmo 134? 15º degrau. Tua recompensa será sobremaneira grandiosa. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena servir ao Senhor. Só que tem um problema. Você está dando ouvidos por uma conversinha de um rei com R minúsculo. Porque quando Abraão foi querer encontrar com Deus, o Senhor, no vale, o capeta estava lá também. Porque ele sabe que se nós dermos ouvidos ao Senhor
e bendizermos o seu nome, e nos ajoelharmos na presença dele, levantando mãos santas, ele está perdido. Mas ele já está perdido, você não, eu e você não. Temos os nossos problemas, temos as nossas dificuldades, mas mesmo nos nossos vales, o Senhor está conosco. Davi só escreveu o Salmo 23 porque ele entendia muito bem isso. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei. Por quê? Porque tu estás comigo. Vamos nos colocar em pé. A Aninha cantou. A Aninha cantou. Sabe o que ela me pediu depois? E ela disse que era o sonho dela cantar. Naquela época, a gente tinha nos bancos da igreja um negócio chamado inário, que hoje não tem mais. Ela disse assim para mim: pastor, me dá um inário, porque o meu sonho é cantar hinos ao Senhor. Eu nunca mais vi a Aninha, nunca mais. Mas uma coisa eu dei para ela, um inário. E eu creio que essa menina está cantando hinos ao Senhor. A gente só precisa ser uma bênção para Deus, queridos, mais nada. Talvez não enriqueçamos, talvez não tenhamos carrões, talvez, mas nós vamos abençoar o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Jesus, eu quero ser igual a ti. Quero amar o que tu amas, quero estar onde tu estás. Coração igual ao teu, coração igual ao teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, simples como Jesus, apenas como Jesus. Oh, oh, oh. Humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Eu quero ser Senhor. Sabe, irmãos, o que nós precisamos ser é só como Jesus. Nós não precisamos ser nada além do que aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Um dia o apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu tenho sido na minha vida. Eu tenho imitado Jesus em todas as coisas, em todos os procedimentos, em todas as palavras, em todas as situações. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, irmãos,
O que o Senhor espera só de mim e de você é isso, que nós sejamos como o Senhor Jesus Cristo de Nazaré e que a nossa vida exale o bom perfume de Cristo. Nessa manhã eu quero perguntar, porventura há alguém aqui nessa manhã que quer entregar a sua vida ao Senhor e permitir que Ele tome o domínio da sua vida a partir de hoje? E se há alguém querendo entregar a sua vida a Jesus, levanta a sua mão, só faz um aceno, não vou te chamar a vir aqui à frente, não, pode ficar sossegado. Alguém quer entregar a vida a Jesus? Levanta a sua mão. Não tem ninguém aqui querendo entregar a vida a Jesus? Ok, então eu quero falar com você que já entregou a sua vida a Jesus Cristo de Nazaré. Querido, você quer ser uma bênção nas mãos do Senhor? Amém? Quem quer ser uma bênção, levanta a sua mão. Amém? Glória a Deus. Então eu tenho uma certeza, eu e você estamos em obras, nós precisamos de algumas mudanças nas nossas vidas, e tudo que possa mudar nas nossas vidas está nas mãos do Senhor. Querido, se nessa manhã Deus tocou no teu coração para você ser uma bênção nas mãos de Deus, eu quero convidar você a vir se ofertar no altar do Senhor, a sair do teu lugar e dobrar o joelho nesse altar, porque eu quero orar com você e eu quero apresentar a Deus você como uma oferta de sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Quer viver o 15º degrau? Uma vida de relação mútua com Deus? Pode chegar aqui à frente, nós vamos orar ao Senhor. Tira meu prazer pelo Senhor, pecado. a tua igreja, ela está chegando aqui à frente nessa manhã, Senhor. Nós entendemos, meu Deus, depois de muito meditar, Senhor, no Cântico dos Degraus, aquilo que Tu queres para cada um de nós, Pai. O Senhor quer que nós cresçamos em intimidade contigo, Deus. Tu queres, Senhor, que vivamos um patamar em que o mundo não pode entender, Senhor, um patamar de um relacionamento, que o Senhor olhe para cada um de nós e o Senhor sinta-se abençoado, Senhor, porque o sangue de Cristo está sobre cada um de nós. Que o Senhor sinta-se bendito por uma vida, Senhor, e vidas que lhe sejam agradáveis, ó meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós um pouco antes, meu Deus, ofertamos dos nossos bens, Senhor, para a manutenção da Tua casa, mas agora nós nos ofertamos como pessoas para a manutenção do Teu reino sobre a terra, para a manutenção de famílias, a começar pelas nossas. Nós nos ofertamos ao Senhor, meu Deus, para que o nome que está acima de todo nome, Senhor, que todo joelho se dobre, Pai, como nós estamos nessa manhã, de joelhos dobrados, Beraque, perante a Tua presença, Senhor. Nós aqui estamos engrandecendo o Teu nome, Pai. Bendizei o nome do Senhor, e nós estamos fazendo isso, e a partir deste momento, Pai, que toda a nossa vida, todas as nossas atitudes, todas as nossas palavras possam exalar o Deus grande que Tu és, Senhor. Que o nosso relacionamento com o Senhor Jesus, ele cresça a cada dia, Senhor, para que nós como igreja possamos fazer tudo ao contrário do que o mundo tem feito, Senhor. Nós, Senhor, não queremos ser como aqueles que usam o Teu nome para nos apropriarmos de bênçãos, não queremos usar o Teu nome para levar morte, muito pelo contrário, nós queremos doar a nossa vida, Senhor, a Ti nesta manhã. Mas nós sabemos que muitas coisas ainda precisam ser transformadas. Em nome de Jesus, pessoas colocam suas fraquezas diante de Ti nesta manhã, pessoas colocam suas imperfeições perante Ti nesta manhã, pessoas colocam, Senhor, pessoas que são o Teu bem maior, Pai, colocam diante de Ti aquilo que são, meu Deus. Nossa vida Te pertence, Jesus. Nossa vida Te pertence, Melquisedeque. Nossa vida Te pertence, ó Rei de Salém. Tu que não tens princípio de vida e nem fim, Tu é que és eterno. Nós somos Teus. Nós declaramos aqui nesta manhã que nós pertencemos a Jesus Cristo de Nazaré, aquele nome que está acima de todo nome. O sangue de Cristo está sobre cada um de nós. E eu apresento a
tua santa igreja, ó Jesus. Apresento o fruto do teu penoso trabalho no beraque a ti, Senhor, de joelhos, ajoelhados diante da tua presença, bendizendo o teu nome com as suas próprias vidas, levantando mãos santas perante os teus olhos, Pai, para que no teu nome, Jesus, e através de ti, nós possamos fazer grandes coisas sobre esta terra, que nós diminuamos, mas que o teu nome seja engrandecido através de cada um de nós, Pai. Que o Senhor nos abençoe, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode se levantar, meu querido. Apenas como Jesus, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus, simples como Jesus, apenas como Jesus, simples como Jesus, apenas como Jesus, simples como Jesus. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Querido, eu espero sinceramente que essa mensagem ela possa mudar o rumo das nossas vidas, mudar o rumo do nosso cristianismo e daquilo que nós somos nas mãos do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pessoas que levam vida e vida em plenitude nesse mundo tenebroso. A palavra de Deus diz que não se acende uma candeia para se colocar debaixo da cama, mas ela é acesa para que seja colocada no velador. Ela é colocada num lugar em que possa iluminar todo o ambiente, toda a casa. Você é essa candeia. Jesus te acendeu para isso, meu querido. Não é para ficar escondido, mas é para iluminar esse mundo de trevas. Mas Ele também te chamou para ser sal da terra. O sal é o que preserva a terra. Nós preservamos a terra. Essa terra não apodrece, porque a igreja está sobre ela. E aonde você for, meu querido, seja sal. Não deixe que a tua família apodreça, que se corrompa, seja sal. Não deixe que as pessoas que estejam ao seu lado se corrompam, seja sal. Seja sal. Seja luz sobre toda a terra, em nome de Jesus, amém? Queridos, eu sei que você não gosta disso, mas eu me deixei levar nas asas do Espírito Santo do Senhor nessa manhã, e eu comi toda a escola bíblica nessa manhã, mas para trazer essa mensagem que ela estava no meu coração, como uma mulher grávida pronta a dar à luz, e hoje em dores de parto eu dei essa luz aqui. E semana que vem a gente volta para a escola bíblica, mas eu vou aproveitar e falar para você, na semana que vem, que era para ser hoje, eu vou começar o que está ali no nosso roteiro. Nós vamos começar a pós-graduação, que nada mais é do que uma sala específica de treinamento. Essa sala específica de treinamento é de missões. Nós vamos começar a sala de missões, discípulos em ministérios em missões, para você entender o que é missões, saber como fazer e o que a Igreja do Nazareno te oferece para você poder realizar missões aonde quer que você vá. Na semana que vem a gente vai começar. Se você quiser comprar o livro, na semana que vem eu mostro, ele custa R$15, ele vai dar para a gente utilizar por 2 meses este livro, né? E aí você dá o seu nome, na semana que vem a gente começa, tudo bem? Me perdoe de mais uma vez, cabular a aula, né? Matar a aula, pirar, né? Os mais velhos lembram de pirar. O senhor pirava muito da aula, pastor Geraldo?
Não, muito bem, olha, este é um homem onde o perfume de Cristo ele exala, hein? Muito bem, me perdoem, viu, de não ter aula. Mas, oi? Patriota, muito bem, olha aí, legal. Fecha teus olhos, curva a tua fronte, eleva as tuas mãos aos céus. O Senhor vai ver as palmas das tuas mãos nesse momento. Pai de eterna graça, poder e maravilhas, diante do Senhor, meu Deus, apresento tua santa igreja. Eu posso dizer que ela é santa, porque ela foi remida pelo sangue do Cordeiro, e o Cordeiro é santo. Nós aqui estamos, Senhor, nos apresentando com imperfeições, sim, Deus, porque ainda não temos o corpo glorificado, e o pecado estragou demais a gente, Senhor. Mas apresentamos as nossas mãos diante de Ti, Deus, para mostrar que nós queremos, Senhor, acertar. Por isso, Senhor, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as nossas vidas, e continue tendo misericórdia de nós, porque elas são as causas de não sermos consumidas. Que os teus olhos, Jesus, eles continuem sobre nós, porque em nós eu espero que tu encontres bênçãos, encontre filhos abençoados, que bendigam o teu nome sobre a face da terra, e assim o Senhor nos abençoe com paz, a paz que excede todo o entendimento. Essa é a minha oração pela tua igreja, no teu nome, o nome que está acima de todo nome, o nome que todo joelho se dobrará e que toda língua um dia confessará que é o Senhor. Tu és o Messias, tu és o Consolador, Espírito Santo, tu és o nosso Salvador, Jesus. Por isso que vivemos o que vivemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.